Quando você tem o conhecimento, você enfrenta a doença de uma forma totalmente diferente. Você tem que ser o responsável, o capitão do seu navio, para cuidar disso aí, nessa caminhada, você que já foi diagnosticado com câncer, nessa caminhada de mais ou menos um ano, que é um pouco... Então, apesar de eu ser cardiologista, nutrólogo, eu procuro estudar a medicina toda. Então, muita coisa que você pensa que é genético, na realidade é familiar. Então, você tem na literatura mostrando pessoas que têm polimorfismo genético para câncer de mama, mulheres, mas que vivem numa família onde não existe, o alimento é saudável e não existe outras pessoas, a chance é muito pequena de desenvolver câncer. Agora, se tem aquele mesmo problema genético, mas vive numa família onde tem vários cânceres, ou seja, a comida não está errada, ela também tem um risco muito grande. Então isso é muito importante você entender. Muita coisa que você acha, como leigo, que é genético, na realidade é familiar. Eles têm mais ou menos a mesma genética, mas eles também têm os mesmos hábitos, a mesma forma de se alimentar. E muitas vezes as consequências estão no estilo de vida e na alimentação, e não propriamente na genética. A genética não controla a biologia. Eu sei que é difícil para muitos de vocês escutar isso, porque desde 2003, quando foi publicado o genoma humano, esperava-se que o ser humano teria 120, 140 mil genes. Nós temos apenas 23 mil genes. O arroz que você comeu hoje no almoço tem 54 mil genes. Quer dizer, então esse arroz era para ser mais complexo que a gente. Isso mostra que quem manda na biologia não é a genética. Quem manda na biologia é a epigenética. Que coisa bonita de escutar, né? E com isso é o seguinte, você não é refém da sua hereditariedade. Você pode ter uma mãe, uma avó que morreu de câncer de mama, uma mãe que morreu de câncer de mama, uma irmã mais velha que morreu de câncer de mama. Você pode ter o BRCA1/2 com polimorfismo genético, ou seja, você tem tudo para ter câncer de mama. Mas se você cuidar da sua alimentação e do seu estilo de vida, a chance de você desenvolver câncer de mama é quase zero, para você ter uma ideia. Então, 24% das mortes foi por câncer. Bom, a genética não mudou, é a mesma. E esse aumento de 8 vezes entre 1900 e 2000, infelizmente os resultados, a mortalidade continua aumentando. Eu sei que muitos de vocês aí médicos estão dizendo, mas a mortalidade do câncer diminuiu. Não é verdade. Não é verdade. Isso é estatística fraudulenta. Porque se você vê como que determina a mortalidade por câncer, é assim. Se você tem câncer e não morreu em 5 anos, se você morrer com 5 anos e 1 mês, eles vão dizer que não foi câncer. Porque o câncer com 5 anos, entre aspas, foi curado. Como hoje nós conseguimos fazer diagnóstico mais precoce, a pessoa vive mais tempo com câncer e completa os 5 anos e dá a entender que é curado. Se ele morrer com 5 anos e 1 dia, aquilo lá não cai na estatística de câncer. Cai na estatística que o câncer foi curado. Então isso é um engano. Nós todos estamos sendo enganados com isso. Mas se você vê os dados da American Cancer Society publicados, mostram que mesmo nos últimos 5 anos as drogas melhoraram. Não é verdade. Os dados da American Cancer Society, publicados de 2013 a 2017, mostram que não só o câncer está aumentando na sua incidência, aumentou nesses 5 anos 1,7%, e a morte por câncer aumentou 3,4%. Ou seja, a morte por câncer está aumentando 2 vezes mais do que o câncer propriamente dito. E não é Laí Ribeiro falando isso. As pessoas que realmente se dedicam ao estudo do câncer, que não estão interessados em faturar a indústria do câncer, que é um problema muito sério, todos convergem para esse mesmo processo, que o câncer é uma doença metabólica mitocondrial, que quando a célula não consegue mais utilizar o oxigênio, ela tem que mudar para um metabolismo anaeróbio com produção de ácido lático. E isso desestabiliza o genoma. Então cria-se uma instabilidade genômica.
E essa instabilidade genômica leva à mutação. Então, a parte genética do câncer não é a causa primária. A parte genética do câncer é secundário, é um processo metabólico. E quando você dá espaço para trás e vê que o processo é metabólico, ao invés de ser genético, as interferências que você pode fazer são inúmeras e sem efeitos colaterais. E cada vez mais mostra o valor de uma alimentação saudável, que é difícil de ter hoje. Não é que você está na mesa, eu tenho isso. Não, você precisa ver onde é que essa alimentação veio. Ela é natural, ela é local, ela é sazonal, entendeu? Ela não usar o agrotóxico, tudo isso conta. E, infelizmente, quando você usa agrotóxico, o que acontece? Além do alimento ficar contaminado com agrotóxico, o agrotóxico mata a micorriza que está no solo, são os fungos que vão preparar os minerais e as vitaminas para serem absorvidas pela planta. Então, como não tem micorriza mais, porque o agrotóxico matou, o alimento é pobre. Apesar de eu estar comendo tomate, ingerindo tomate, ingerindo isso, aquilo, apesar de no livro falar que tem isso, na realidade não tem. Então, por melhor que você escolha a sua mesa, se ela não for orgânica, e orgânica de verdade, não é só de selinho, não, é de verdade, tem que ser, você sabe que no Brasil tudo tem problema, se ela é orgânica, aí você está fazendo uma prevenção contra o câncer. Mamografia não é prevenção de nada. Mamografia é detecção. E assim mesmo se detecta muito mal. Nos países de primeiro mundo, vamos pegar os Estados Unidos, que eu conheço bem, lá se recomenda fazer mamografia depois dos 50 anos e de 3 em 3 anos. Por quê? Porque a mamografia tem uma radiação que eu calculei, ninguém me ensinou não, eu calculei. A radiação de uma mamografia é mais ou menos 150 vezes a radiação de um raio-x de tórax. Mesmo as mamografias mais modernas, que dizem que tem uma radiação menor, recentemente, há 3 semanas atrás, foi publicado um paper mostrando que o resultado é até pior. Então não fica nessa expectativa que você está fazendo prevenção com mamografia. Não é verdade. Eu recomendo que você faça. Se você quiser fazer mamografia, fazer depois dos 50 anos. Então aqui no Brasil você tem moça de 25 anos que faz mamografia todo ano. Tá bom? Eu chegaria a dizer, pelos trabalhos que tem, não é a minha experiência, que se ela fizer 10 anos seguida, pode correr o risco de ter câncer de mama pela mamografia. E eu falo isso e tem lugar, eu tenho publicação científica para dar suporte ao que eu estou falando. Agora, a indústria da mamografia não deve estar gostando de escutar o que eu estou falando. Vamos pegar o PSA. O PSA é um exame pobre para detectar câncer. Quem falou isso não fui eu, não. É o Dr. Adjen, que é o cara que inventou o PSA. E no fim da vida dele agora, em 2010, ele faz uma reportagem no New York Times, da Universidade de Arizona, no estado de Arizona. Ele faz uma reportagem no New York Times, em 2010, dizendo o seguinte: PSA é um péssimo exame para detectar câncer. Eu vou te dar o número que ele dá. PSA só detecta câncer em 3,8%. Você está interessado no exame desse? Na minha opinião, essa é a minha opinião, um dia o PSA vai sair do mercado, porque ele confunde mais do que... Você pode ter câncer de próstata com PSA normal, você pode ter o PSA lá em cima e não ter câncer de próstata. Você pode ter uma prostatite, você pode ter tido sexo no dia anterior, andou a cavalo, andou de bicicleta, o que for, entendeu? Então esses exames não são tão confiáveis. Infelizmente, é usado o parâmetro do PSA para fazer biópsias. Então um erro vai levando a outro. Fazer biópsia, você sabe que a próstata é encapsulada, ela tem uma cápsula para se proteger. E quando eu faço biópsia, eu posso fazer 6, 12 ou 18 furos. Eu estou comprometendo a proteção que a cápsula tem. Então é outro problema, entendeu? Mas eu conheço gente que foi fazer biópsia de próstata, ficou internado 30 dias por hemorragia. Então você não é o exame que vai resolver o seu problema. Põe isso na cabeça. Não é uma pílula mágica, não é um remédio caro que vai vir dos Estados Unidos. Isso não resolve nada.
Isso só faz você gastar dinheiro. Você tem que mudar a sua qualidade de vida. Você tem que aprender a dormir bem, você tem que aprender a comer bem, você tem que ter atividade física diária, você tem que tomar sol a pelo menos 10, 15 minutos por dia. É uma série de procedimentos. Isso aí, saúde é um legado daquilo que você faz. Entendeu? Você não pode terceirizar isso, você não pode delegar isso para o seu médico. Não. Seu médico é seu parceiro, mas você vai ter que fazer o trabalho. Você vai ter que diminuir muito a ingesta de carboidrato, porque a célula cancerígena, ela come açúcar mais do que qualquer outra coisa. Ela chega a comer 15 vezes mais açúcar do que uma célula normal. Na hora que eu tiro o carboidrato, porque todo carboidrato, quando crescer, vai virar açúcar. Perguntar para um carboidrato, qual é a sua meta? Virar glicose. Todos eles viram glicose. E a glicose faz a insulina subir. Você sabe muito bem disso. A insulina, ela estimula o crescimento, ela estimula o mTOR, para os médicos que estão me assistindo. Ela estimula o mTOR e ela vai estimular a proliferação. Ela vai fazer o tumor crescer mais rápido. Então, o grande remédio está na sua alimentação, está no seu sono reparador, está na sua atividade física, está no sol, que é a helioterapia, que todo mundo tem medo do sol, tem a heliofobia, que eu chamo. Os leites estão muito contaminados, porque... Mas essa relação, Leiro, eu tenho que fazer esta pergunta, quando faz essa associação entre o leite e o cancro... Sim, está publicado, não sou? Claro que causa. Câncer de mama e câncer de próstata. Quem toma muito leite pode ter câncer de mama, pode estar relacionado. Criança é o seguinte, criança, só 1% dos cânceres é de criança. Sabia disso? De todos os cânceres que existem, só 1% afeta a criança. E geralmente é uma leucemia. E a principal causa de leucemia ou é Epstein-Barr, porque vírus causa câncer. Você deve conhecer o HPV. Sim. Então, o HPV não é um vírus? Sim, sim. E não causa um câncer de colo de útero? Sim. Então. Papiloma, não é? É, papiloma. O Epstein-Barr causa câncer, causa linfoma, causa doença de Hodgkin. Uma criança que não teve boa amamentação, que nasceu de cesárea, ao invés de nascer de parto normal, ela já vem com o sistema imunológico comprometido. E se ela depara com Epstein-Barr, ela pega o Epstein-Barr e ela desenvolve uma doença de Hodgkin, um linfoma. Você entendeu? Não é por questão emocional. Pode também ser, respondendo quem está perguntando aí, ela pode ter tido um trauma intrauterino. Você entendeu? Isso existe muito, porque está tudo registrado. A criança está lá registrando, a gente faz... Pode não verbalizar, pode não ter memória, não é? Não tem memória linguística, mas tem memória somática. Sim. Você entendeu? Eu já percebi pelo que disse que não é muito fã das cesarianas. E desta indústria... Hoje em dia há uma necessidade da cesariana, você vai entender por quê. Aliás, quem está nos escutando vai aprender um agora. Se a mulher tem mais dente do que boca, sabe o que é dente mais dente que boca? Você põe o aparelho. Se ela tem mais dente que boca, ou seja, os dentes não estão cabendo na boca, sim, ela também tem uma pelvis estreita. Sim. Então uma mulher está esperando o bebê e fala assim, eu que fica preocupado que se está doente, fica fazendo exame. Eu quero que você saiba que uma mamografia, ela tem 150 vezes mais radiação do que um raio-x de tórax. Uma tomografia, ela tem 290 vezes mais radiação do que um raio-x de tórax. Isso não é inócuo. Se uma pessoa faz mamografia todo ano, ela corre o risco de ter câncer de mama por causa da mamografia. Mas o doutor aí está a afirmar que não é recomendável... Não, de jeito nenhum. Fazer uma mamografia todos os anos? De jeito nenhum. Com que regularidade? Depois dos 50, de 3 em 3 anos. Isso é o tolerável. E assim mesmo não mostra grandes resultados. Isso é uma conversa fiada. Não é, eu faço prevenção de câncer de mama com mamografia. Mamografia nunca foi prevenção de câncer de mama. Mamografia é detecção de câncer de mama. E muito ruim. Porque mulher que tem câncer de mama, a grande maioria, 80%, 90%, detecta apalpando no chuveiro. Não é pela mamografia. Você entendeu? E a mamografia traz uma radiação muito grande e pode... Se você pegar uma mulher de 25 anos de idade, ela fizer mamografia todo ano, quando ela tiver 35, ela pode ter um câncer de mama por causa da mamografia. Não sou eu falando, não, gente. Está nos trabalhos publicados. Cada coisa que eu falo, Rui,
eu tenho que ter uma publicação forte por trás, porque se alguém me processa, eu estou pronto para me defender. Claro, eu já estou com as defesas todas prontas. Às vezes lá no Brasil, a pessoa vai na televisão e fala assim, no meu bairro não tem mamógrafo. Eu falo, isso é uma bênção de Deus, pô. Você devia estar agradecendo a Deus que não tenha. Então, como é que vamos detectar sempre, Primeiro todos os cancros de mama são detectáveis por palpação? Deixa eu te falar o que acontece. Uma mulher tem um cisto mamário, doença fibrocística da mama. Ela faz uma mamografia, dá uma coisinha lá. Aí fala, ó, nós detectamos alguma coisa, não sabemos se é câncer ou não. Temos que fazer uma biópsia. Ela fica sem dormir, etc e tal, preocupada. Aí vai lá, faz a biópsia, não é nada, tá? Agora, existe uma coisa que se chama oncotaxia inflamatória. Escuta com carinho. Oncotaxia inflamatória é assim, se eu faço a biópsia num cisto mamário benigno, ele agora pode malignizar. Não posso. Sim, senhor. Porque uma célula cancerígena que está em algum lugar escondida, ela sofre uma atração para aquele lugar que está machucado. E aquele lugar machucado pela biópsia, agora é um terreno tumoral para ela desenvolver. Está a afirmar que uma biópsia pode levar um câncer. Desencadear... Sim, senhor. Estou dizendo isso. Isso está publicado, não sou eu que estou falando. Chama oncotaxia. Você quer ver biópsia de próstata? A biópsia de mama, escuta. A biópsia de mama ainda tem um nódulo lá para você biopsiar. Sim. A próstata não tem nódulo. O que o médico tem que fazer? 18 furos na sua cápsula prostática para achar. E quando a biópsia dá negativo, não quer dizer nada. Pode ser que o câncer está do outro lado da próstata, e não do lado que está sendo abordado, que é abordado pelo reto, e se estiver do outro lado, perto da bexiga. Então, a pessoa vai estar morrendo de câncer e dá negativo a biópsia. Ela fez 18 furos. E cada furo que ela faz compromete a cápsula da próstata. E se por um acaso ele tivesse um câncer ali agora, ele vai espalhar. Dos cânceres de próstata, só 7% causa metástase, a não ser que se faça a biópsia. Então tem muita coisa errada aí, você não tem ideia. Ninguém fala nada, ninguém tem coragem, ninguém estuda e vai fazendo. A mamografia é uma delas. Você pode procurar, ó. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Inglaterra, vários países que são criteriosos nisso, eles não deixam fazer mamografia mais antes dos 50 anos de idade. E olha lá, eu estou falando da mamografia prognóstica. A mamografia diagnóstica é outra coisa. Sim, que já está detectado, temos que acompanhar a evolução da doença. Bom, aí encontrou no ultrassom, vai confirmar pela mamografia. Essa é a mamografia diagnóstica. Eu estou falando do que eles chamam de mamografia preventiva. Isso que eu estou falando aqui. Vamos separar. Está, por um lado, piorando tanto, que a gente fala muitas vezes que ela está piorando, menos humana, menos integrativa. Né? Como é que a gente pode dizer que ela está melhor? Né? Como é que a gente pode dizer que ela está melhor e mais moderna? Né? A nossa medicina tem melhorado muito em termos tecnológicos, mas em termos humanos, em termos de prevenção de doença, ela tem piorado e muito. Só para vocês terem uma ideia, desde 1950, que a principal causa de morte é a doença cardiovascular, infarto e AVC. Mas aí a gente se pergunta, a cardiologia não tem evoluído tanto? Colocação de stents, marca-passos, por que a gente não muda isso? Por que isso não mudou? Hoje a gente vê médicos, medalhões muito importantes, sofisticados, com diplomas em Harvard, Massachusetts. São especialistas em detalhes, mas não no ser humano. Os médicos estão aceitando realmente as novas terapias? Ou estão sempre colocando como, é uma medicina alternativa? O que seu médico acha sobre chá? Suplementação? Hormônios bioidênticos? Ozônio, autoemoterapia. Para vocês terem uma ideia, há menos de um mês eu fui chamado e condenado no Conselho Regional de Medicina do Ceará por várias acusações. Que bandido sou eu, né? Que bandido sou eu? Um médico, que não atende mais em consultório, né? Um médico que tem uma empresa que promove saúde, um médico, né, que só cobra por alguma coisa que faz e que entrega, e um médico que passa a maior parte do seu tempo fazendo vídeos gratuitos aqui na internet. Mas eu fui acusado de autopromoção, de sensacionalismo médico e de mercantilismo médico. Que hipocrisia é essa, hein, gente?
uma hipocrisia, onde os colegas não podem lhe ver ter um sucesso, uma projeção, ter muitos seguidores, ajudar a população mais carente. Que hipocrisia é essa? Onde as pessoas se incomodam com o sucesso dos outros. Que hipocrisia é essa onde a medicina tradicional dos consultórios pode ser patrocinada sim, porque é, pela indústria farmacêutica nos seus grandes e pomposos congressos, dando passagem aérea para médico, almoço, jantar e até prostíbulo. E até prostíbulo. E eu, por exemplo, não posso dar uma palestra sobre suplementos sem ser acusado de que estou vendendo suplemento lá dentro. Onde eu não posso usar a palavra cura. Onde eu não posso dizer que obesidade tem cura. Onde eu não posso falar de cura da alma, enfim. Eu trouxe esse vídeo para vocês hoje para um desabafo e para refletir. Refletir porque só tem um jeito de você escapar dessa vida com saúde. É você aprendendo sobre saúde. É você se conhecendo. É você gerando a sua própria saúde. Porque se você for depender da nossa medicina, você está fudido. Parêntese. Eu não falo sobre isso em relação à medicina de urgência e à medicina da doença aguda. Essa funciona muito bem. Se você tiver um apendicite, se você tiver um infarto agudo do miocárdio, se você tiver uma arritmia aguda, se você tiver uma doença inflamatória pélvica, se você tiver um trauma abdominal, você vai ser muito bem atendido e é aquilo mesmo que funciona. Mas para doenças crônicas, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, Alzheimer, obesidade, talvez eu não veja isso acontecer, mas eu vou incomodar muito ainda. Mesmo depois que eu for embora dessa para outra vida, meus vídeos vão ficar aqui, porque já tem 2.200 vídeos aqui nesse canal. E eu vou incomodar muito, principalmente a você, que é meu colega e que tem inveja do trabalho que a gente faz, que se incomoda com o trabalho que a gente faz.